Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos dar sequência aí ao desenvolvimento da nossa aplicação de login e registro, né, usando a plataforma Android com banco de dados de real-time aí, o Firebase, né? Então, no vídeo anterior, falei aí as características de uma base de dados de tempo real, né, que fica hospedada na nuvem. Especificamente, estamos utilizando o Firebase, que é da própria Google, né? Ele tem a opção de uso gratuito, tem algumas ferramentas pagas, é um sistema de banco de dados multiplataforma, então permite aplicações iOS, Android, aplicações web ou outros tipos de aplicações se conectarem também, tá? Então, na aula anterior falei um pouquinho sobre essa parte conceitual e também na aula anterior nós fizemos a ativação e a configuração do Firebase na ferramenta Android Studio, né? Então, estamos utilizando a IDE Android Studio, né? Apesar de ser uma ferramenta pesada, né, de processamento e memória, ela nos traz bastante aí integração com plugins e outros mecanismos, né, como é o caso aí da integração com o Firebase. Então nós vamos usar o assistente, né, usamos o assistente que já está embutido aí no, no Android Studio, tá? Então só lembrando que essa nossa base de dados não é uma base de dados relacional, né? A gente não vai criar tabelas, mas a gente vai criar aí objetos, né, no estilo JSON, né, que seria JavaScript Objects, né? Então, são objetos que vão ter aí nós, né, e cada um desses nós vai ter aí um conjunto de dados, que são os dados que a gente está salvando ou lendo, beleza? Bom, aí começamos a desenvolver uma tela prática, né? Então, pegamos aqui uma ideia básica de tela inicial de boas-vindas para o usuário, e aí dois botões, nós fizemos aí a customização, né? Fizemos um botão para login e um botão para registro, né? E aí agora, né, nesse vídeo, nós vamos então criar aqui essa interface para a criação de uma nova conta, né? Vamos criar aqui para o usuário colocar o nome dele completo, o e-mail, né? A senha, o telefone, né? E o que mais vocês acharem interessante de solicitar aí no cadastro, no registro, né? No caso de um novo usuário, tá ok? Então, na aula passada, nós fizemos essa tela aqui, né? Fizemos uma tela, colocamos uma imagem para deixar um pouco mais agradável e colocamos esses dois botões. Também fizemos algumas configurações aí para deixar um pouquinho mais agradável a visualização. Então, o que nós executamos na aula anterior? Configuração, criação e conexão com o Firebase. E fizemos o projeto aí da tela inicial com esses dois botões. O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos agora, então, criar a tela de registro. A gente até criou o Activity, mas ainda não tínhamos colocado nenhum componente visual. Então, vamos criar essa tela de registro com os campos de entrada de dados. Vamos fazer a validação desses dados antes de enviar eles para o servidor. E aí, depois, vamos utilizar mecanismos aí para enviar esses dados para que o Firebird faça a autenticação via e-mail e senha, tá? Eu vou mostrar para vocês que o Firebird permite, né, aqui, além da autenticação por e-mail e senha, ele também tem outros tipos de autenticação, né? Uso anônimo pelo celular e também faz integração aí com outras aplicações, né? Usar as credenciais do Google, do Facebook, né? GitHub, Twitter, Microsoft, Yahoo. Então o Firebird tem essas possibilidades de autenticação, tá? Então nós vamos usar o mecanismo de autenticação do Firebird para fazer o login do nosso usuário aí na aplicação. Deixei o link aqui para vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, né? Aqui vai explicar, né, as formas de autenticação que o Firebird oferece. Tem um vídeo aqui explicativo, né, bem bacana, para vocês assistirem. E aqui ele explica como funciona os caminhos de implementação. Tá? Nós vamos usar uma implementação customizada, que é uma implementação a partir do e-mail e senha criado pelo usuário. A gente sabe que
nos dias de hoje, né, não é muito atrativo a gente pedir que o usuário crie um cadastro novo de e-mail e senha, né? Hoje em dia a maioria dos usuários já prefere usar autenticação com outros mecanismos aí, redes sociais, ou Google, Microsoft, né? Mas é interessante, às vezes é necessário que a gente tenha uma autenticação específica, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer uma autenticação específica para aqueles usuários que eventualmente não tenham nenhum outro tipo aí de mecanismo de autenticação para ser reutilizado, beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso Android Studio, na nossa aula 10, né? Então, só lembrando, a gente fez aqui a nossa tela de Main Activity, que é essa telinha aqui, colocamos uma imagem e 2 botões, e aí criamos 2 outras telas, que é a tela de registro, que é a que nós vamos fazer hoje, né? Que está vazia, e a tela de login. Então, vamos abrir aqui a tela de registro. Está aqui a tela de registro, não tem nada ainda, né? Podemos fazer como nós estávamos fazendo lá na outra, né? Colocar aquela imagem customizada aqui, que é o nosso logo da nossa aplicação. Se eu quero que ela fique exatamente igual estava a outra, a gente pode copiar lá do nosso código, né? A gente pode copiar aqui da imagem os parâmetros, né? Pode usar aqui os mesmos parâmetros para que ela fique com a mesma configuração. Se a gente vir aqui em Code, né, eu vou colocar aqui a Image View. Deixa eu fechar essa de login, que a gente não vai usar agora. Essa cores aqui eu já vou fechar. Então tá aí, igual a gente fez aí na aula passada. Beleza. Então aqui a gente até poderia pôr uma mensagem, né? Efetue o seu registro, ou efetue o seu cadastro. Vou colocar aqui como referência na figura. Será que eu botei para gravar? Agora fiquei na dúvida. Botei. Uhum. E aqui eu vou efetue o seu registro, né? Já que estamos falando de registro. Vou fechar meu vídeo aqui. Efetue o seu registro, vamos aumentar um pouquinho isso aqui. Vamos deixar na largura da imagem aí, centralizado. Alinhamento. Center. Text color, podemos deixar essa cor mesmo, né? Só vamos mudar o estilo aqui para negrito, para ficar um pouquinho mais chamativo. Bold. Efetue o seu registro. Beleza. Vamos colocar aqui uma entrada de texto para o usuário
informar o nome completo. Vamos por aqui. Aqui. Vamos chamar aqui de ID. Edit text. Nome. Vou tirar esse constraint daqui, vamos pôr na largura da tela aqui, acho que fica mais bonito. Aí. E aqui a gente pode dar um espacinho de 10 cada lado, para não ficar grudado na borda, né? Vamos apagar o text. E vamos colocar um hint. Cadê o hint? Vamos buscar aqui. Hint. Nome completo. Superior aqui, vamos dar 30. Nome, e-mail. Já vou pegar esse componente e-mail. O componente e-mail, apesar de trazer algumas facilidades, ele não tem máscara, né? Ele faz apenas a abertura aí do teclado de forma mais direcionada, tá? ID, edit, text, e-mail. A gente vai fazer a validação via linha de código, tá? E largura aqui, altura de distância 30, 10 de um lado e 10 do outro. Aí. Faltou o hint aqui, né? Nome, e-mail. Para a gente pôr o telefone também. E por último, nós vamos incluir a senha. Nome, e-mail, telefone e a senha. Para pegar com base no de cima, que daí se a gente altera a largura dos de cima, ele pega como referência o de cima. E aqui é a senha. Cadê o hint? Vou chamar aqui de ID, edit, text, senha.
colocar a senha no mínimo 6 caracteres. Deixa eu ver se eu dei os nomes certinho. Aí, aqui faltou, né? ID, edit, text, phone. Senha. Beleza, agora vamos por um botão. O que ele está reclamando aqui? Está dizendo que está muito estreito, né? Que poderia estar um pouquinho mais largo, mas é só por causa do touch, né? Você vai usar clicar com o dedo no celular, ele já dá uma dica aqui que está muito estreitinho o campo, tá? Mas não vou. É só um. Vamos por 48, então. Vamos pôr por 48 e vamos pôr para 48. Pronto. Agora sim, agora é só ordem. Ordem a gente não precisa se preocupar. E agora vamos pôr o nosso botão aqui de... cadê botões? Botões. Embaixo vamos pôr o nosso botão de registro. E aqui vamos por 30 também. Dá a impressão que está mais distante, né? Mas vamos por menos, então vamos por 15. E aí eu vou copiar as características daquele botão que nós fizemos na tela principal, que era o botão de registro. Só vamos ter que mudar aqui o constraint, porque era com... Aqui ainda nós não criamos um evento para ele, né? Era registro clicado. Vamos dar o nome de esse aqui de registrar, ao invés de registro. Aqui. Largura. Aí.
Show. Então, quando o usuário clicar, preencher esses campos, né, clicar em registrar, nós vamos fazer uma função aqui, public void registrar, clicado. E aí o que nós vamos ter que fazer? Capturar aqueles componentes que nós criamos aqui na tela, né? Esses 4 itens aqui. Então, edit text, nome, e aí vamos pegar para os outros também. Nome, e-mail, fone e senha. E-mail, fone e senha. E vou criar aqui também eles no formato string. Text nome, get text to string, né? Então eu vou jogar para uma string o nome, para uma string fone. Eu poderia ter jogado direto, né? Só para eu ter tanto o componente quanto a string, tá? E senha. E aqui é e-mail. Fone e a senha. Bom, o que eu fiz? Por enquanto só peguei aqui os componentes, né, os textos, e transformei eles em variáveis do tipo string. Primeiro eu joguei para um componente e depois joguei para string. O que a gente tem que fazer, né? O que a gente poderia fazer, não é que a gente tem que fazer, né? A gente pode fazer agora a validação, né? Verificar se o nome aqui é vazio, né? Porque se for vazio, tem que informar um erro lá para o usuário. Então, por isso que eu tenho aqui, ó, o edit text name, nome, ponto, set error, né? E aqui eu posso pôr preencha seu nome completo, caso ele não tenha preenchido nada. E aí eu volto o foco lá para request focus, para ele volta o foco lá para o nome. Podemos fazer o mesmo aqui para o telefone. Ctrl C, Ctrl V. Telefone para o e-mail. E-mail, preencha seu e-mail. Pro fone também. Se a gente entender que é obrigatório, tá? Então é uma validação antes de enviar os dados aí para o nosso servidor. Seu telefone. E para senha também. E aí, se eu quero senha com no mínimo 6 caracteres, eu posso
sua senha com no mínimo 6 caracteres. Assim. Só cuidar nesses copy e cola aí para não esquecer nada. Então, se eu quero que ela também tenha no mínimo 6 caracteres, eu posso usar aqui text senha ponto length menor que 6, né? Se o tamanho for menor que 6 ou ela for vazia, né? Ela vai dar esse... Na verdade, poderia só testar se é menor que 6, né? Porque vazio, obviamente, é menor que 6, mas tudo bem. Beleza, e agora vamos associar o botão, né? Quando eu clicar nesse botão, eu quero chamar aquela função, que é o registrar clicado. Vamos compilar, vamos ver se tá, como é que ficou. Está compilando ainda. Beleza, compilou. A gente clica aqui em registro. Efetue o seu registro, vai pedir o nome aqui, né? Jason, e-mail, telefone e a senha. Né? Se eu, por exemplo, deixar sem o nome aqui, ó, clicar em registrar, ele vai dizer, ó, preencha seu nome completo. Aqui embaixo, ó, a senha também tinha menos de 6 caracteres, ó. Aqui tá, acima aqui, ó. Senha com no mínimo 6 caracteres. O senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então, ele não deixa aqui passar se nós não atendermos essa validação que a gente fez ali no código, né? Então, eu vou pôr aqui 4, 5, 6, 7. Agora ele foi, né? Quer dizer, foi, mas a gente não mandou para lugar nenhum, né? Mas ele não deu nenhum erro, então ele validou aqui todos os campos. Claro que vocês podem fazer uma validação mais ou menos detalhada. Ah, uma coisinha que eu peguei aqui bacana também, a gente pode tirar essa aula 10 daqui e deixar a tela cheia para ficar mais bonitinho, né? Eu fiz um teste aqui, ficou bacana. Então aqui na Main Activity, aqui no onCreate, ó, para esconder a barra superior, a gente pode chamar aqui o Get Support Action Bar, que é aquela barra superior de ação, mandar esconder, e aí fazer com que get window add flag, né? Nós vamos fazer com que a janela aqui fique com full screen. Né? Ela estava com aquela barra, agora ela vai sumir aquela barra superior e vai deixar a tela cheia. Ó, então sumiu aquela tela lá, né? Aquela barrinha e deixou a tela cheia. Ficou mais agradável, né? Vamos lá, seja bem-vindo. Registro. O registro ainda está aparecendo isso aqui, né? A gente também pode deixar a tela cheia. Então vamos deixar a tela cheia também. Lá no onCreate.
da minha tela de registro. Beleza, né? Fizemos aqui a parte visual de componentes, né? Mas agora a gente precisa fazer a autenticação via autenticação aqui via Firebird, né? Então, para fazer a autenticação via Firebird, nós temos que habilitar isso lá no nosso servidor. Então, a gente abre o nosso servidor, vai em autenticação, métodos de autenticação e habilita aqui o método e-mail e senha. Tá? Então, vamos abrir, eu vou abrir aqui o Firebird. Vamos lá em console. Vamos na nosso projeto. Menu autenticação. Métodos de autenticação. E-mail e senha. Então, basta que a gente ative aqui, ó. Permite que os usuários se inscrevam usando o endereço de e-mail e senha. Né? Nossos SDKs também fornecem verificação de e-mail e senha, recuperação de senha. Né? Se quiserem saber mais, dá para se aprofundar aqui. A ideia é só passar aí essa visão básica. Então, está aqui, está ativado agora, né? Ativamos esse método de autenticação por e-mail e senha e nós voltamos lá para o nosso projeto, tá? Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui, né? Aqui também a gente vai seguir os nossos assistentes que já estão integrados na IDE, né? Vamos aqui em Firebase. Aqui, ó. A gente estava trabalhando aqui no Real Time Database. Agora nós vamos aqui no item autenticação. Né, ó. Ver o gerenciamento de usuários, né? Do login de usuários, como login via Google, via Facebook ou outros, né? Então, você já pode usar o do Google aqui, do Facebook. A gente quer um custom, né? Um customizado. Ele vai nos fornecer aí o passo a passo, muito semelhante ao que a gente fez lá na conexão. Então, o primeiro passo, conexão com o Firebase, né? Não Firebird, tenho falado Firebird aqui. Conexão com o Firebase está feita, né? Adicionar aí o método de autenticação lá na aplicação, né? A gente já fez isso. Configurar uma conta, gerar uma chave, isso aqui a gente também já fez, né, na aula anterior. E a gente pode passar direto aqui para o passo número 4, né? Ó, na sua activity de login, no onCreate, né? Coloque esse objeto aqui, ó, Firebase. Então, vamos colocar esse objeto aqui lá no nosso onCreate da nossa tela de registro, né? Então, colocamos aqui uma variável Firebase out, que é o mout, e ela vai pegar uma instância. Aqui a gente tem que importar. Está carregando ainda. Fazendo o sync no Gradle, né? Porque ele está agora carregando aqui outros componentes.
Compilando ainda. Vou dar um pause aqui, enquanto ele termina de compilar. Beleza, terminou de compilar. Tá dando erro aqui no private porque ele pediu para pôr no... vamos pôr aqui como variável global isso aqui, né? Não dentro do onCreate. Vamos criar essa variável aqui. Aqui fora. Né? Para ela poder ser acessada em todos os métodos na nossa activity. Vou deixar separadinho. Né? Então, criamos aqui a variável de autenticação. Aqui estamos pedindo uma instância. E aí, aqui embaixo, depois de fazer toda essa validação, é que nós vamos fazer aí a criação do usuário e da senha lá no servidor, mandar lá para o servidor esse texto. Para deixar um pouquinho mais bacana, né, visível, né, a parte visual, a gente poderia pôr aí uma barra de processamento, né, uma progress bar, vamos pôr uma progress bar aqui em cima. Progress bar. Tem de horizontal e essa redondinha. Vamos pôr essa redondinha aqui. Pôr bem aqui no meio. E vamos pôr ela como referência na... Aí. Vamos recuperar, vamos dar um ID para ela aqui. ID progress bar. E vamos começar ela como gone, né? Desativada. Visibilidade. Visibilidade. Gone. Ela tá ali, mas ela só vai aparecer quando o usuário clicar para fazer o login, né? Vamos pegar ela aqui também. Progress bar. E aí, depois que o usuário preencheu tudo foi validado, nós podemos fazer com que ela apareça, né? Set visibility. View.visível. Vamos ver como é que ficou.
Está compilando ainda. Enquanto ele vai compilando, para facilitar aí o envio desses dados do nosso usuário, desses campos, aqui a gente colocou 4, né? Mas imagine que tivesse mais campos. Para facilitar o envio desses dados após o login, né? Para fazer o registro, a gente pode criar uma classe aqui para representar o nosso usuário, nosso user, né? Tá meio pesadinho aqui. Abriu aqui. Aqui, ó, seja bem-vindo ou bem-vinda. Tela de login a gente ainda não fez. Tela de registro. Acabamos de fazer. Tela cheia. Aqui o nome, né? E-mail, telefone e uma senha. E aí, quando a gente clicar registrar, a nossa barrinha aqui vai ficar rodando, beleza? Ela vai ficar rodando infinitamente porque eu não fiz aí, eu não mandei ela sumir depois de executar o processamento, né? Então a gente agora vai voltar lá para a nossa aplicação e vamos fazer aí o grosso mesmo, né? Agora a gente vai fazer a parte de enviar esses dados lá para o nosso banco, né? Então, nós vamos usar aqui essa variável, né, que é a referência, e aí vamos usar o método create user with email and password. Bem simples, né? A gente cria vai fazer essa chamada e vamos passar o e-mail e a senha, né? São dois campos do tipo string. Então, quem que são os nossos campos? Aí o nosso text nome e o nosso text não é nome, é e-mail e senha, né? Ele está pedindo e-mail e senha, não nome. E-mail e senha. Nós vamos criar o e-mail e senha, e aí nós precisamos aqui adicionar um add on complete listener. E aqui nós vamos criar um listener, né, para pegar o resultado, para saber se foi criado esse usuário com essa senha lá no banco ou não, né? Aí, caso você tenha sido criado, aqui ele vai pedir para a gente implementar, né? O método onComplete, que é a tarefa, né? Quando a tarefa for completada, o que eu quero que aconteça, né? Então, eu mandei inserir, essa inserção está associada a um listener, e esse listener, quando a tarefa for completada, eu quero que execute alguma coisa aqui, né? Então, o que eu quero que execute aqui dentro? Vou tirar essa linha daqui para ficar mais
juntinho. Eu não sei se a tarefa foi completada com sucesso ou não, né? Eu sei que ela foi completada. Então, a gente poderia ainda testar se a tarefa if task, essa que veio como parâmetro, foi completada com sucesso. Se ela foi completada com sucesso, quer dizer que eu inseri um usuário e senha lá no banco, né? Então, agora eu quero colocar não só o e-mail e a senha, eu quero colocar todos os dados lá no banco de dados, não na autenticação. Quando eu faço esse create user, eu estou criando esse usuário no servidor de autenticação, né? Agora eu quero inserir o usuário no banco de dados, todo o registro. Antes de fazer a inserção, é interessante a gente criar uma classe para representar esse nó da árvore, né? Ou esse elemento, como se fosse aí um registro da tabela. Então, vou criar uma classe Java mesmo, chamada user, né? Que a gente já está criando como usuários. E aí aqui a gente cria os atributos, né? Private, string, nome. Vamos pôr usuários em vez de users. A gente está pondo em português, né? Consigo renomear aqui. Refactor, rename. Usuários. Ou usuário é melhor, né? Que vou representar com uma classe um usuário. Usuário. Beleza. Usuário tem nome. Usuário tem e-mail. Usuário tem fone. E usuário tem senha. Aqui a gente pode criar o construtor. Para facilitar, né? Gerar. Construtor. Com todos os campos. Vamos fazer o capsulamento aqui, né? E os getters em setters. Beleza. Então, quando a gente vai fazer aqui a inserção, é mais fácil a gente criar, então, se a tarefa for concluída com sucesso, nós vamos criar um usuário. Passando os campos que a gente pegou lá do e-mail, né? Text nome, text. Tá lento meu PC aqui. E-mail e text fone e text senha. Criamos o usuário nesse objeto. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso Firebase Database, né? E vamos pedir uma instância dele, né? Uma referência.
e vamos criar um registro chamado usuários. A raiz dele vai ser usuários. Nessa raiz usuário, nós vamos colocar um filho, né, um child aqui, um nó. E esse nó, ele tem que ter uma chave única, né? Como se fosse o ID. E nós vamos pegar como ID o ID que o Firebase Authentication criou quando o usuário fez esse registro, né? Então, Firebase out.getInstance get current user, né, o usuário atual, ponto get o ID. Então, nós vamos pegar o ID desse usuário e vamos setar ele, set value, com o nosso objeto usuário. Eu já vou mostrar para vocês esse encadeamento aqui, tá? E aí a mesma coisa, vamos criar um listener aqui para saber se foi adicionado com sucesso ou não. Se ele foi adicionado com sucesso ou não, eu também posso verificar se essa inserção lá no database foi feita com sucesso. Se eu conseguir inserir com sucesso, posso dar uma mensagem, né? Usuário registrado com sucesso, por um toast. Claro que a gente poderia mandar aí para uma nova activity, né? Mas por enquanto só vou pôr esse toastzinho aqui, para ele dar o usuário registrado com sucesso. A duração. Longa. Ponto show. Beleza. Se ele não conseguiu inserir, a gente vai dar a mensagem que falha ao registrar, né? Não conseguiu inserir o usuário lá. Usuário registrado com sucesso. Aqui sobrou um negócio. Falha ao registrar. Não conseguiu, né? Ah, e aí depois disso a gente pode tirar aquela progress bar lá. A gente pode fazer com que ela suma. Se eu cheguei aqui, né?
Vamos fazer com que ela suma de novo. Gone. Beleza, e o else desse if aqui, cadê o if? Isso, tem que ter um else desse aqui também. É a mesma coisa, né? Não conseguiu criar o registro. Né? Então, só recapitulando. Nós inserimos aqui em cima uma referência para o Firebase Authentication. No onCreate, nós chamamos uma instância dele. No clicar do botão de registro, a gente captura todos os dados da tela, valida, está tudo ok. Se tiver válido, a gente seta aqui o Progress Bar para começar a pensar, né? E aí chama aqui, ó, criar um usuário lá no item de autenticação. E a gente adiciona um listener para ele, né? E a gente adicionou esse listener para a gente saber se ele foi completo ou não. Então, ao final, esse método onComplete, ele devolve uma tarefa. Se essa tarefa for sucesso, quer dizer que eu consegui adicionar um registro de login. Se o usuário fez o registro de login, ele vai poder inserir os dados dele lá, né? Quais são os dados? Criamos aqui um objeto usuário para aglomerar os dados, né? Para encapsular o nome, e-mail, telefone e senha. E aí pedimos uma instância agora da base de dados. Né? Vamos criar aqui uma raiz chamada usuários e um filho que vai usar como chave o ID e os valores desse objeto. Né? Se essa inserção for feita com sucesso, ele vai dizer que o usuário está registrado e vai apagar a barrinha de tarefa. Né? Se ele não conseguir inserir no banco, ele vai dar um erro, ou se ele não conseguir inserir o login e senha, ele também vai dar um erro. Tá? Vamos compilar aqui enquanto. Enquanto vai compilando, eu vou abrir aqui o nosso Firebase. Para mostrar o que a gente tem. O nosso console, né? Nós habilitamos aqui o nosso provedor de login. Ele está ativado, né? A gente poderia manualmente aqui adicionar um outro provedor de autenticação. E aqui no nosso database a gente vai ver que a gente só tem aí um nó, que é o nó da aula anterior, que era só o nossa mensagem lá de boas-vindas, né? Nossa única mensagem aqui, seja bem-vindo, tá? Beleza, então vamos rodar aqui a nossa aplicação. Registro. Vamos ver se não vai dar nenhum chabu. Vamos pôr o outro e-mail. Telefone 4199999999. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Registrar. Olha lá, ó, processou, escreveu aqui usuário registrado com sucesso. Né? E se vocês observarem aqui, ele já criou um item usuários. E está aqui, ó, o e-mail, telefone, nome e a senha. Todos os itens foram salvos aqui na nossa base de dados
E essa chave aqui, da onde que ele pegou essa chave, né? Se eu inserir um outro usuário, ele vai pegar uma outra chave. Ele pegou aqui dessa base de autenticação, ó. Agora nós temos aqui, ó, um usuário, né? E ele gerou esse ID aqui para inserção, né? Nós podemos adicionar manualmente um usuário aqui, né? Ou lá pela nossa aplicação fazer mais um registro, né? Vamos fazer mais um registro aqui. Segue, né? 8765432. Registrar. Olha lá, usuário registrado com sucesso. Se a gente atualizar aqui. Está aqui o nosso usuário registrado. Se nós for na nossa base de dados, ele vai estar aqui os dois registros. Beleza, pessoal? Desculpe se eu me alonguei um pouco nessa aula, né? Mas era uma aula importante de fazer a autenticação via e-mail, né? Na próxima aula nós vamos fazer aí o login, né? Vamos fazer aí a tela de login para verificar se o usuário está lá na base ou não, se ele pode ir para uma nova tela. Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima videoaula.